Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Esse tema é um tema delicado, porque nós vamos vê-lo do ponto de vista da desconstrução, não é do ponto de vista da construção. Porque os evangelhos apócrifos, eles causaram um verdadeiro frenesi. Aliás, ao preparar essa palavra, foi o termo que eu usei. Quando eles foram descobertos, lá no finalzinho da década de 40, houve um frenesi na cúpula do Vaticano, lá entre os clérigos, entre o Santo Ofício, que ainda existe até hoje, ninguém se engane não. Eles não fazem mais Santa Inquisição, mas o Santo Ofício existe até hoje. E em palestras realizadas com nosso irmão Alberto Brum, ele revelou para a gente que, na época da descoberta, 1945, 1946, o cardeal responsável pelo Santo Ofício era justamente o cardeal Ratzinger. E ele desceu direto para o Egito e para a Síria para supervisionar a coleta dos manuscritos e levá-los imediatamente para o Vaticano. Felizmente, eram tantos, mas tantos que sobrou. Sobrou e estudiosos tiveram acesso a manuscritos que o Vaticano não conseguiu levar tudo, mas infelizmente os mais preciosos, os originais dos evangelhos sinódicos e do evangelho de João e o evangelho de Mateus em hebraico aramaico não apareceu ainda e estão catalogados pelo Vaticano usando dígitos e letras que só eles entendem quais são. Disse o irmão Alberto Brum que tanto mistério em torno desses manuscritos X e Y, manuscritos digamos, AB03 a CD84, esses manuscritos são tão sigilosos porque certamente são originais de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles não deixam ninguém verificar. Mas tem muita gente boa estudando e dos manuscritos que já vieram à tona já se pode dizer muita coisa, certo? Tanto é que hoje nós começamos uma jornada, tá certo? Porque depois de fazer essa desconstrução, eu terei que fazer uma construção. O que é que eu vou desconstruir? Eu vou desconstruir isso aqui. Na minha casa, quando eu era criança, tinha esse Jesus aqui. Ruivo, branco, dos olhos azuis. Agora vejamos. Palestina, Síria, uma região semiárida, o sol a pino. As pessoas que habitam aquela região têm esse biotipo aqui? Não. As pessoas que habitam aquela região algumas têm olhos claros, têm olhos claros, mas a maioria tem pele escura, tem cabelos escuros, curtidos no sol. Então, talvez o biotipo chegue aqui perto, olha, já baseado em descobertas, em especulações científicas de historiadores, de pesquisadores, chegou-se mais ou menos a este possível rosto do mestre Nazareno. Em contrapartida, em contraponto a esse rosto aqui do Jesus, Deus com o Pai e com o Filho
com o Espírito Santo, de Jesus que é o Filho e é Deus junto com o Deus Pai e Espírito Santo. Então, nós vamos desconstruir isso hoje e começar a construir isso devagarinho, tá bom? Porque foi isso que aconteceu. 400 anos depois de um sábio e jovem pregador andar pelo mar da Galileia, pelo deserto da Síria e pelas regiões ermas ali, por Jerusalém, por aqueles lugares, 400 e poucos anos depois, uma instituição elevou o humilde pregador, professor e médico ambulante, porque ele não parava, ele andava de cidade em cidade. A obra principal dele era uma obra de ensino. As curas aconteciam porque ele tinha um nível muito grande de evolução espiritual. E esses seres de tamanho nível de evolução espiritual, eles têm um nível de vibração tão benéficos que eles são capazes de curar. E em curando a alma, eles também curam o corpo, porque uma coisa está ligada à outra. Então aconteciam curas milagrosas quando estavam perto, mas ele não parava. E a principal função dele era ensinar. E tem mais, ele fundou um colegiado, porque ele selecionou algumas pessoas para as quais ele dava instruções específicas. A estes ele chamou de apóstolos. E o mais desenvolvido de todos era uma mulher, Madalena, o mais avançado de todos. E para as multidões aqui, ele fazia o que deve ser feito, desde as tradições dos mistérios. Ele ensinava por meio de parábolas e de símbolos. Mas ele usava uma linguagem tão simples que todos entendiam o princípio do que ele queria falar. E ele falava sobre coisas simplérrimas. Mas por trás dessas coisas simplérrimas haviam coisas mais maravilhosas ainda. Uma vez interrogados, por que o Senhor fala para eles por parábolas? Ele diz, porque para eles precisa ser por parábolas. Mas para vocês que estão aqui comigo, eu posso revelar tudo. Aí acontecia o cabol, né? Acontecia o que acontece quando os rabinos começam a ensinar no círculo menor, para o círculo menor ainda. Cabol, Cabalá. Ele começava a ensinar o que estava por trás dos símbolos, porque ele era um exímio cabalista. Ele conhecia todos os mistérios da Cabala. Tinha sido iniciado em alguns templos. Ele era muito especial. Então, ele era isso. Leia os evangelhos sinóticos, você vai ver isso. Mesmo nos evangelhos sinóticos, que a gente vai ver o que é sinótico daqui a pouco. Ele era isso. Um curador, um professor, um mestre que fundou uma escola, e uma escola que era bem democrática. Tinha lição para o povo em geral, no nível que o povo podia entender. Falava de pesca, falava da dona de casa varrendo a casa, falava de coisinhas simples. E tocava o coração das pessoas e curava as pessoas de dentro para fora. E por isso também curava o corpo das pessoas. Mas para um grupo restrito havia lições muito importantes, porque ele era um mestre e veio dar continuidade a um trabalho importante. Esse trabalho, ele sempre acontece em toda
era, em toda e qualquer era da humanidade, existe esse arranjo de haver mestres de sabedoria universal, de filosofia esotérica, que escolhem a dedo discípulos. E esses discípulos recebem instruções privilegiadas e especiais e são submetidos a testes rigorosos e tal e coisa, para que continue a haver a luz. Porque se não fosse isso, a escuridão já teria tomado conta de tudo. Nós não podemos, a humanidade não pode ficar órfã da luz. A humanidade veio da luz. Aliás, em uma das coisas, para a semana eu vou trazer, mas eu vou ensinar agora. Uma das máximas que esse Jesus aqui dizia, está no Evangelho de Tomé, ou no hino gnóstico. Quando vos perguntares quem sois, deveis dizer, somos a luz. Quando vos perguntares de onde vens, deveis dizer, viemos da luz. Quando vos perguntares para onde vais, dizei, nós retornamos para a luz. São ensinos que foram descobertos lá naqueles evangelhos apócrifos. Pode procurar aqui que você não vai achar essa passagem não. Mas tem tudo a ver com o que está aqui, porque lá no evangelho místico de João ele diz, João diz que ele é a luz que veio ao mundo, mas o mundo rejeitou aquela luz. Bem, passados os 400 e poucos anos, por razões políticas, o império elevou esse ser a um patamar de Deus. Esse império ele precisava de um Deus. Esse império havia esmaecido na porção ocidental, né? Os bárbaros invadiram a porção ocidental do Império Romano e o César fugiu com suas legiões para uma porção oriental, fixando-se numa cidade chamada Bizâncio, na Ásia Menor. E lá estavam fugidos todos os chamados Crestos ou Crestianos, seguidores do Crestos, que haviam sido expulsos pelos Césares anteriores, Nero, Calígula, etc. Expulsaram, perseguiram, então eles fugiram e correram todos para a Ásia Menor, para a região onde hoje é a Turquia, o Istmo ali de Corinto, onde era Corinto, aquele pedacinho da Europa lá em cima, que faz, que a gente sabe que a Turquia tem um pedacinho bem pequenininho aqui da Europa, e o restante é Ásia, e o mar, né? Sobe aqui e faz o Istmo. Eles se fixaram ali. O César foi parar lá, né? Aí foi por ação do César que esse ser aqui foi elevado à categoria de Deus. Mas ele leia os evangelhos sinódicos, leia o evangelho místico de João e veja quantas vezes ele disse ser Deus. Ele foi elevado depois, muitos anos depois, a esse patamar. Como é que isso aconteceu? Então, tudo que a gente sabe sobre isso vem dos sinódicos, né? Os sinódicos são Mateus e Marcos, Lucas e João, que é um evangelho mítico. Tudo isso foi posto em xeque, eu já disse, descoberta da Biblioteca de Nag Hammadi, Alto Egito, 1946.
e manuscritos no Mar Morto, cavernas da antiga cidade de Qumran, em determinadas âncoras de barro enterradas dentro das cavernas. Porque ali naquelas cavernas, há muito tempo atrás, vivia uma comunidade, os essênios. Eles usavam, era o objeto de estudo e meditação deles, esses manuscritos. Então, houve a descoberta, então foi todo mundo posto em frenesi. Por quê? Porque o que foi descoberto aqui põe em xeque o que a gente já conhece. Então, como surgiram os evangelhos do Novo Testamento da Bíblia? Porque o Jesus deles é um Deus. Porque esse Jesus dos evangelhos aqui da Bíblia, hoje em dia ele é um Deus. E as pessoas o adoram como Deus. Nós precisamos entender primeiro isso para poder falarmos do Jesus encontrado nos evangelhos do Mar Morto. Evangelho de Filipe, Evangelho de Madalena, Evangelho segundo Tomé, livro de João e muitos outros escritos que foram descobertos. Antes de chegar lá, a gente tem que entender como foi tudo isso aí. Bem, quem nos ajudou, sem querer querendo, foi a própria Igreja Católica. A partir do momento que ela chamou uma equipe de pesquisadores, certo? Para fazer esta Bíblia aqui, que eu recomendo. Que é uma Bíblia, vá na sacristia de uma grande igreja católica e compre essa. Por quê? Porque ela é totalmente prefaciada e ela é um trabalho histórico e literário feito por grandes estudiosos de universidades europeias, certo? Nelas a gente vê os sinódicos. Sinódico é porque eles apresentam entre si tanta semelhança que podem ser colocados em colunas paralelas com um só olhar. Ou seja, pode pegar esses três evangelhos, Mateus e Marcos e Lucas, e parece que é a mesma história. Um detalha mais, outro detalha menos, um acrescenta uma coisa, o outro complementa com outra, mas parece que é a mesma história. Já João não. João é totalmente diferente. João é cosmogônico, ele volta para o começo do Gênesis. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1. Gênesis 1. No princípio criou o Senhor Deus o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Então, o Evangelho de João é como se estivesse dando um reset enorme na história para começar tudo a partir de Jesus. E é muito místico e muito cabalístico. O mais místico de todos. O Evangelho de João. Muito bem. Então, esse estudo é bom a gente ter, porque a partir da página 1690, os revisores da École Biblique de Jerusalém, edição francesa, Les Éditions du Cerf Paris, 1998, traduzida e editada para o português pela editora Paulus 2002, sob a direção do Sr. Paulo Basaglia. Eles afirmam que os relatos que serviram para a base de composição foram originados no princípio na pregação oral dos apóstolos, centrado em torno do querigma. O querigma era o quê? Era aquela conclamação que era feita nas cidades antigas, uma proclamação. Na Idade Média era o trovadorismo. Chegava aquela pessoa, ela tinha uma comunicação solene a fazer, juntavam-se as pessoas e aquela pessoa começava a falar.
Então era tudo tradição oral no começo. Tradições orais foram sendo reunidas e os discípulos, já fazia muito tempo da morte do profeta, do mestre Nazareno. Os discípulos começaram a colocar por escrito o que era relatado nessas preleções orais, porque os preletores, muitos eram apóstolos. Pedro, Filipe, André, Tiago, Bartolomeu, próprio Mateus, a própria Madalena, pessoas que viveram ali com Jesus, faziam isso e outras pessoas se encarregavam de escrever. E houve também escritos destas pessoas, mas isso viria mais tarde. Estes eruditos se deram conta que o conteúdo da proclamação era o que a gente já sabe, né? Jesus Cristo é o Senhor, 2 Coríntios 4, 5. Né? E o anúncio da morte redentora e ressurreição dele, através de sua morte e ressurreição, é redimida a humanidade dos seus pecados. Né? Os autores do prefácio prosseguem afirmando que essa tradição oral não deveria ser a única causa para se explicar as semelhanças e divergências nos relatos evangélicos, devido às minúcias dos textos e à ordem das perícopes. Eu fui atrás de perícope. Perícope vem do grego recorte ao redor. É um trecho do texto com sentido completo. Ou seja, quando falta uma coisa e fica um pouquinho confuso e você tem que recorrer a um outro material para juntar a ideia, eles chamam isso de perícope. Isso só podia ser feito com relato escrito, através de uma coisa que fosse só oral. E se for muita coisa oral e registrada, tinha que registrar, juntar um monte de papel falando sobre a mesma coisa. É o que eles chamam de códices, né? Tem o Códice Nazarenos, tem o Códice de Jerusalém, tem o Códice do Vaticano. São coleções desses textinhos que mais tarde viraram a Bíblia. Certo? Então, eles disseram isso aqui, só por aqueles que são fruto da oralidade não dá para a gente discernir esses pontos confusos. A gente precisa encontrar registros mais substanciais. A construção desses registros substanciais foi complicada. Eu disse para vocês que esse cidadão aqui perdeu o império dele no Ocidente, certo? Constantino o Grande. Porque Roma foi invadida pelos bárbaros, Roma se tornou corrupta, a Roma ocidental, ela entrou em colapso e ele foi expulso de lá. Mas ele levou legiões consigo. E ele chegou em Bizâncio e ficou lá em Bizâncio. É tanto que mais tarde Bizâncio mudou de nome. Bizâncio passou a ser chamada Constantinopla, né? E Nova Roma. Quando ele chegou lá, ele encontrou comunidades que se diziam cristãs, só que todas elas rivais, já organizadas de forma clerical, clérigos e leigos. Já havia uma classe que detinha o saber e o ensino, e as pessoas em geral só ouviam e só faziam o que ouviam, só seguiam o que ouviam dessa classe principal. Já eram os episcopoi, os bispos e os padres. Ele já encontrou essa organizaçãozinha. Só que esses de cima viviam se digladiando sobre questões de sua religião e nunca chegavam a nenhum consenso. Aí ele disse, eu vou organizar isso aqui. Bem, vamos organizar. Quem for o líder de vocês, vamos colocar uma coisinha da minha religião. Vamos chamar isso de Pontifex
Maximus, o que mais tarde virou Papa. Então, Constantino, ele disse, o Papa aqui agora sou eu. E quem vai presidir os concílios agora é moi-même, me, myself and I. Aí os bispos disseram, e se a gente não quiser? Eles, olha as legiões ali, ó. Tá vendo o tamanho daquela lança? E aquela espada ali? Então, pronto. Então, eles foram realizar esses concílios para, por meio desses concílios, acabar com todas as querelas entre as diversas seitas gnósticas cristãs e estabelecer uma linha. Agora, lembrem-se que esse rapaz aqui tinha um império. E o império dele falhou lá, mas ele expandiu esse império para cá. E ele precisava unificar esse império. Então, o que foi que ele fez? Ele reuniu elementos de sua própria religião. Ele era adorador de Mitra e dos deuses do lar, né? Os deuses romanos, e saiu reunindo elementos de todos os povos conquistados e inserindo gradualmente esses elementos nessa nova religião. Mas o ponto que unia, que ninguém se atrevia a debater, era Jesus. Jesus unia esse povo que brigava tudinho por minharias. Então ele disse, se esse Jesus é tão importante, então ele tem que ser elevado à categoria de Mitra, ele precisa ser o Deus. Aí eles começaram com os concílios. Gente, eu não vou ler tudo não, porque eu quero ser mais preciso com vocês. Lá na loja Sirius eu tive que parar bem cedo, não quero parar tão cedo com vocês aqui não. Foram 7 os concílios principais, certo? Niceia 325 AD, aqui decidiu-se que os 3 tinham que ser Deus, e Jesus era da mesma substância do Deus Pai. Portanto, Jesus era Deus, Deus encarnado, devia ser adorado como Deus. Depois veio esse de Constantinopla, 381 AD, que começou a perseguir grupos que resistiam a essas determinações, como o apolinarismo. Certo? Esse conselho também deu a Constantinopla precedência sobre todas as outras igrejas, com exceção de Roma. Como eles tinham pretensão de um dia voltar para Roma, eles decidiram o seguinte: só pode haver 2 papas. Um em Constantinopla, e se um dia a gente voltar para Roma, um papa em Roma. Então, contra Roma a gente não faz nada. Se aparecer cristão lá em Roma, beleza. Agora tem que ser cristão do jeito que a gente quer. Mas quem manda, por enquanto, é Constantinopla. Vice, aí, e olha a legião romana ali. Cuidado. Aí, vamos para Éfeso. Veja bem, se Jesus agora era Deus, cadê o papel de mediador entre Deus e os homens? Tinha que achar alguém, uma advogada. Senão não dava Chicó, nem João Grilo, nem o Alto da Compadecida. Então, foi nesse concílio aqui, Éfeso 341, que a Virgem Maria foi elevada a Teotônico. Certo? Então, nesse concílio, alterações e adições foram feitas ao primeiro. Os bispos reuniram, declararam que era ilegal que qualquer outra pessoa apresentasse ou escrevesse ou compusesse uma fé diferente ou rival à estabelecida pelos santos padres reunidos com o Espírito Santo em Niceia, ou seja, aqui. A religião formada aqui, agora ela era a única religião permitida no império, e ela não poderia ter rivais.
se alguém rivalizasse. Então veja bem como foi interessante. Lá naquela primeira Roma ocidental, Nero, Calígula, etc., os cristãos eram perseguidos e jogados na arena, devorados por leões, eram tocados fogo para iluminar Roma, etc. Já nessa nova Roma, esse tipo de cristianismo foi elevado à única religião autorizada, padrão oficial do império. Agora aqui, gente, já era uma coisa muito diferente do que o Mestre Jesus ensinava. Muito diferente mesmo. Tá certo? Os concílios continuaram. Aí teve o da Caledônia, teve o segundo de Constantinopla, só para resolver questiúnculas, tá certo? Vou parar agora quando surgir algo interessante. Cooperation, ok. Ó, esse terceiro de Constantinopla, só questiúncula. Esse de Niceia, esse foi muito ruim, porque neste de Niceia foi decidido que a gente, cada um de nós, quando nasce, ganha direta, novinha, em folha, uma alma, que não pode ter pré-existência da alma. Exato. Para coibir o ensino da reencarnação. Porque esse imperador aqui, Nicolau I, Miguel III, o Papa que era Nicolau. O Ébrio. O Papa Nicolau. certo? E a esposa deles eram contra essa ideia da reencarnação. Havia umas controvérsias. Sim, o Papa foi suicidado. O Papa disse que não concordava com essa história de tirar um ensino que é bíblico da Bíblia. Aí o senhor não vai participar não do concílio não. Bota ele num castelo lá longe, deixa ele a pão e água. Aí ele acabou morrendo, né? Então ele foi suicidado e não participou do concílio. No final desse concílio, entre outras coisas, tudo referente à reencarnação foi tirado, né? Aqueles manuscritos, aqueles que falavam em reencarnação abertamente, foram retirados. E a comunidade de cristãos, que tivesse algum manuscrito daquele, era para ser exterminado e os manuscritos queimados. Muitas comunidades foram destruídas só porque acharam um manuscrito desse entre eles. Porque esse ensino ia contra tudo o que a igreja e Estado ensinava. Porque, veja bem, se você ensinar reencarnação, tem que ensinar karma e tem que ensinar evolução. Aí, para que a expiação? Para que o cordeiro que expia e perdoa os pecados? E como é que cobra a indulgência se a responsabilidade é individual? Vai contra os dogmas deles. Certo? Então foi assim, gente. Foi assim e a toque de caixa. Para melhorar as coisas, teve esse rapaz aqui simpaticíssimo. Em sua obra A Doutrina Secreta, Madame Blavatsky diz que esse rapaz, ele participou diretamente, certo, da escolha dos manuscritos que iam compor a Bíblia, tá certo? Diz assim: o processo se revela no mínimo obscuro, pois o mais antigo testemunho que temos da composição dos evangelhos canônicos é o de Pápias, bispos de Herápolis, antiga cidade localizada na Turquia, sob o domínio do clero durante o Império Bizantino, séculos 2 e 3 AD. Esse bispo
propôs, por volta do ano 130, uma interpretação dos oráculos do Senhor em 5 livros, que ficou perdida por muito tempo, até que o historiador Eusébio de Cesareia, que viveu entre esses anos aí, teve acesso à mesma e passou a fazer citações desse texto. O Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em hebraico e aramaico, segundo os pesquisadores da Bíblia de Jerusalém. O original desapareceu. Então, a fonte do Evangelho de Mateus nas Bíblias de hoje seria uma tradução do mesmo para o grego, feita por padres antigos, destacadamente o apologista Justino. Essa versão grega pôde receber variantes e citações feitas pelos referidos padres. Ou seja, começaram a mexer em tudo. Tudo isso levou os pesquisadores que revisaram o texto dos evangelhos sinódicos para compor a Bíblia de Jerusalém a fazerem a seguinte pergunta de retórica. Está aqui, eu tirei daqui. Finalmente, os evangelhos escritos por Marcos, Mateus e Lucas não teriam modificações mais ou menos profundas entre o momento em que foram escritos e o momento em que foram definitivamente recebidos na igreja? Então, ao adquirirem, leiam os prefácios, certo? O que é mais interessante nela? Ela é a Bíblia. Como qualquer outra, a linguagem é até melhor, ela tem notas marginais, mas é isso aqui, gente, ó. Esses prefácios aqui. Introdução aos evangelhos sinódicos. Essa informação, essa pergunta de retórica eu tirei daqui, quando estava preparando. Leiam esses prefácios, porque foram pesquisadores seríssimos que fizeram isso. E essa é uma das Bíblias mais recomendadas para o estudo no mundo, porque ela é muito cândida. Ela é um trabalho dos pesquisadores. Está do jeito que a igreja gosta? Tá. Mas ela é prefaciada e a igreja mesmo gostou de... É porque século XX, né, gente? França... E a igreja tem muita força na França até hoje. Então ela teve que se atualizar por lá. O Estado francês cansou, né? Allons enfants de la patrie. Tá arrivé. Ou seja, o Cancão comeu lá na França e eles tiveram que se adaptar aos tempos modernos. E, o resultado foi essa Bíblia aqui, ótima, com prefácio crítico, com abordagem crítica, que é ponto de partida para a gente chegar lá nos apócrifos. Bem, não ficou só nisso não, certo? Madame Blavatsky, na sua obra, A Doutrina Secreta, ela já tinha falado um pouquinho sobre Eusébio. Isso, o anterior, certo? Ela já tinha dito que ele, ele se tornou muito importante naquele primeiro concílio de Nicéia, porque ele era muito inteligente e chamou a atenção de todo mundo. Quando ele estava compilando escritos bem antigos da civilização babilônica, ele esbarrou em documentos que deveriam estar aqui e não gostou do que estava lá. Então ele saiu. Não, peraí, a gente não pode contar a história do jeito que está, não. Olha só. A senhora Blavatsky tece muitas críticas, como esta que pode ser encontradas nas páginas da introdução de A Doutrina Secreta. Se nossos eruditos dirigissem a vista para a antiga literatura das religiões semíticas, para as escrituras da Caldeia, a irmã maior e inspiradora, senão fonte da Bíblia mosaica, base e ponto de partida do cristianismo, o que encontrarão?
que ficará para perpetuar a memória das antigas religiões da Babilônia, evocar o vasto ciclo de observações astronômicas dos magos caldeus, explicar as tradições de sua literatura esplêndida e eminentemente oculta. Nada. A não ser alguns fragmentos atribuídos a Berôs. Estes, aliás, são quase desprovidos de valor, porquanto passaram pelas mãos de Sua Excelência o Bispo de Cesareia, o qual chamou a si mesmo a função de editor dos anais sagrados das religiões alheias, e trazem, sem dúvida, até hoje, o selo de sua mão por todos os títulos verais e de digna fé. Ou seja, ele apagou, ele destruiu esses manuscritos. E se restarem alguns, você não conseguiu destruir tudo, está lá trancado no Vaticano, onde não se tem acesso. Aí, veja bem, a gente conhece bem pouquinho da religião babilônica. Conhece alguns fundamentos. Agora, os pontos de ligação que juntam, que faz com que a gente entenda que era o mesmo ensino na Caldeia, Babilônia, no Egito e na Pérsia, e que esse ensino vinha lá do Oriente. Isso aí ele fez questão de dar uma geral. Madame Blavatsky, ela diz isso textualmente aqui, ó, volume 1 da Doutrina Secreta, páginas 50 e 51. Qual é, com efeito, a história daquele tratado sobre a outra tão importante religião babilônica, escrito em grego para Alexandre Magno por Berôs, sacerdote do templo de Bel, de acordo com os anais astronômicos cronológicos conservados pelos sacerdotes do mesmo templo e que compreendiam um período de 200 mil anos. O tratado se encontra desaparecido. No primeiro século, que antecedeu a nossa era, Alexandre Polistor dele fez uma série de compilações que também se perderam. Eusébio, bispo de Cesareia, serviu-se dessas compleições para escrever o seu Cronicon. Os pontos de semelhança, quase identidade entre as escrituras dos judeus e dos caldeus, tornavam essas últimas, as escrituras dos caldeus, um verdadeiro perigo para Eusébio, em seu papel de defensor e campeão da nova fé, a igreja cristã, igreja-estado da época, que havia adotado as escrituras hebraicas e com elas uma cronologia absurda. É absolutamente certo que Eusébio não poupou as tábuas sincrônicas de Maneton. Tanto é assim que Bunsen o acusa de haver mutilado a história sem o menor escrúpulo. E tanto Sócrates, historiador do século V, e Sincelos, vice-patriarca de Constantinopla, no começo do século VIII, o denunciam como um dos mais ousados e cínicos falsificadores. Não seria, pois, de estranhar que Eusébio tratasse com mais respeito os anais caldeus, os quais, naquele tempo, ameaçavam a religião tão apressadamente aceita. Está lá. Aqui, Isis sem véu, é que ela revela mais coisa mesmo, certo? Porque, veja bem, o papel de Eusébio passou a ser muito importante na reunião, tradução, cópia e organização de inúmeros manuscritos que resultaram na Bíblia, que hoje as denominações cristãs, católicas ou evangélicas usam. Em Isis sem véu, lá no volume 3, na página 154, a senhora Blavatsky diz: quanto ao Novo Testamento, ele perdera sua pureza
quando os compiladores introduziram interpolações. A revelação da verdade divina foi sacrificada por eles para a promoção de seus fins egoístas e para a manutenção de suas querelas. Essa acusação não parece muito improvável para aquele que está a par da luta constante entre os defensores da circuncisão e da lei e os apóstolos que renegam o judaísmo. Também é de nota o comentário na Bíblia de Jerusalém, no prefácio, sobre o Evangelho de João. O que é que ela diz sobre o Evangelho de João? Bem, ela diz simplesmente isso aqui. A gente vê aqui Evangelho segundo João, né? Não é segundo João? Pois é. Mas no estudo dos competentes eruditos, eles descobriram foi o seguinte, pessoal. É provável que tais anomalias provenham do modo como o Evangelho foi composto e editado. Ele seria, de fato, o resultado de lenta elaboração, compreendendo elementos de épocas diferentes, de retoques, de adições, de redações diversas, de um mesmo ensinamento, visto que João teria sido publicado, mas não pelo próprio João, mas depois de sua morte por seus discípulos. O Evangelho de João não foi escrito por João. Cabala demais, esoterismo demais, conhecimento demais sintetizado num lugar só. Aqui em Isis Sem Véu, lá na página 214, Madame Blavatsky, sobre tudo isso. Pé da página. Também este deve ser aceito como prova concludente o fato de que o Evangelho segundo São Marcos, bem como o atribuído a João e o Apocalipse, foram escritos por homens, nenhum dos quais estava bastante familiarizado um com o outro. Primeiramente, o Logos foi definido definitivamente como Petra, rocha, por Philan, a palavra. Além disso, como mostramos em outro lugar, o livro significa, na língua dos caldeus e fenícios, intérprete. Justino Marte o chama em suas obras de anjo e faz uma nítida distinção entre Logos e Criador. A palavra de Deus é seu filho, ele também é chamado de anjo, de apóstolo, porque declara tudo o que deveríamos saber interpretar e é enviado para declarar tudo o que está à vista. Então aqui, foram escritos por homens em outras épocas, depois da morte de João. Especula-se que João foi capturado e trancafiado numa ilha penal, né? Pelo menos é isso que diz o Apocalipse. Se for verdade, ele morreu nessa ilha penal lá, de Patmos. Quase 100 anos, né? Mas veja bem, os escritos, as experiências talvez tenham sido dele, mas os escritos não foi ele que escreveu. E a escritura foi por diversas mãos, com direito a edições, a revisões, a enxertos, a complementos, etc, etc. Mais ou menos assim, ó, naqueles templos. Quem já viu O Nome da Rosa? Cuidado para não ler o livro lambendo, viu? Certo? Então, assim, ó, eles foram compondo e séculos depois está aqui. Era preciso um estudo como esse, para trazer tudo isso à tona.
Agora, nós não fazemos tudo isso para atacar as fés das pessoas, não, gente. De forma alguma. Nosso objetivo não é esse. Espera aí, eu não queria falar isso não, mas estão mandando eu falar. Madame Blavatsky, quando foi escrever esse prefácio, ela pediu ajuda. Ela disse, olha, eu vou dizer muita coisa. Por favor, professor Wilder, me diga aí o que é que eu escrevo para eu não ficar tão mal na fita com os cristãos. Aí o professor Wilder teve uma conversa com ela e o texto que saiu foi esse. Se fosse possível, manteríamos esta obra fora do alcance de muitos cristãos, aos quais a sua leitura não faria nenhum bem e para os quais ela não foi escrita. Referimos-nos àqueles cuja fé em suas respectivas igrejas é pura e sincera, e cujas vidas imaculadas refletem o glorioso exemplo do profeta de Nazaré, por cuja boca o Espírito da Verdade falou veementemente aos homens. Em todas as épocas existiram pessoas como estas. A história preserva o nome de muitas delas como heróis, filósofos, filantropos, mártires, homens e mulheres santos. Mas quantas mais não viveram e morreram desconhecidas de todos, salvo os conhecidos mais íntimos, não abençoados, senão por seus humildes beneficiários. Elas enobreceram a cristandade, mas teriam irradiado o mesmo brilho sobre qualquer outra fé que tivessem professado, pois elas são maiores do que o seu credo. No entanto, em comparação com milhares de pessoas que se dizem cristãs, esses sempre foram uma minoria. Encontramos hoje no púlpito e nos bancos da igreja, nos palácios e nas cabanas, mas o materialismo crescente, a prolixidade e a hipocrisia lhes têm reduzido o número. A sua caridade, a sua fé simples e ingênua na infalibilidade de sua Bíblia e de seus dogmas e de seu clero movimentam todas as virtudes de que é dotada a natureza humana. Conhecemos pessoalmente tais sacerdotes e clérigos tementes a Deus e sempre evitamos debater com eles, por receio de ferir-lhes os sentimentos. E tampouco despojaríamos um único leigo de sua cega confiança, se esta lhe permite viver santamente e morrer em paz. Um dos princípios e pilares da sociedade teosófica, aliás, o pilar mor é a fraternidade. Então, nós somos fraternos e nós não atacamos as crenças das pessoas. Mas é preciso dizer certas coisas, é preciso trazer certas coisas à luz, para que seja estabelecida a verdade. O nosso lema é: não há religião superior à verdade. Não é contra as pessoas nem contra as suas crenças. É contra esses abusos que foram tomados por determinadas pessoas. O análise das crenças religiosas em geral, este volume dirige-se particularmente contra o cristianismo teológico, o principal adversário da liberdade de pensamento. Sim, aquele que gerou as cruzadas, aquele que matou Joana d'Arc, que matou Giordano Bruno, que matou na Idade Média moças inocentes porque curavam uma dor de barriga, porque faziam um chá, ou porque eram muito belas e odiadas, então eram chamadas de bruxas e queimadas. É contra esse povo aqui. Que matou Hipácia. Também. A sacerdotisa Hipácia. Não contém nenhuma palavra contra os puros ensinamentos de Jesus, mas denuncia impiedosamente sua degradação nos perniciosos sistemas eclesiásticos que são ruinosos à crença do homem em sua imortalidade e em seu Deus e subversiva a toda restrição moral. Madame Blavatsky, ela não tinha um objetivo, nem os mestres dela, o objetivo de atacar as crenças.
Nem nós queremos que ninguém saia daqui dessa sala ferido, magoado em suas crenças. Mas é nosso dever indicar os livros, indicar a literatura e contribuir para a ampliação da consciência. Nós estamos vivendo no século da informação. É impossível esconder as coisas agora. Tudo vai vir à tona. Nós precisaremos usar o discernimento, separar o trigo do joio. Então, foi para isso. No caso, essas verdades vêm à tona a partir da revelação dos apócrifos? Muitas delas. Muitas delas. Certo? Interessante que a gente, de modo geral, temos esse cuidado, né, de não causar ofensa aos demais. Isso é uma característica, né, do momento filosófico, da sociedade filosófica, mas se a gente olhar por outro ângulo também, quando determinada religião, ou determinado integrante, né, de um pensamento afirma que, por exemplo, Jesus é o único Deus Salvador, né, que todos os demais estão na linha contrária, né? Isso é uma ofensa muito maior a todas as pessoas, né? A humanidade inteira. Exato. A partir do momento que alguém se avora em dono de uma verdade e se fecha fanaticamente nessa verdade e a impõe sobre o outro, ele comete a maior das violências que se pode imaginar, não é? É justamente para evitar isso que existem organizações como a Sociedade Teosófica, grupos de livres pensadores de todas as tradições, de todas as crenças, porque aqui tem pessoas de diversas crenças, de diversas vertentes, que estudam num ambiente de paz e muitas vezes estudam coisas polêmicas, mas num ambiente de respeito, de concórdia, e ninguém impõe nada a ninguém. Ninguém precisa também aceitar o que está sendo dito aqui como uma verdade, não. É por isso que é dado página, é dada a referência para você fazer a pesquisa, para você ver, tirar suas conclusões. Bem, o fato é que o que a gente encontra nas alegorias, por que a gente não pode, cadê a lixeirinha? Por que a gente não pode, jogar fora? É porque eram muitos manuscritos e muitas alegorias. E essas alegorias ecoavam escritos bem mais antigos e foram preservados aqui para a gente. Estão até nesses evangelhos. É por isso que aqui é precioso. A gente não pode usar como palmatório uma verdade infalível e universal. Mas é um livro do qual a gente pode extrair muita sabedoria espiritual. Por quê? Porque ele foi inspirado em outros livros bem mais antigos e igualmente considerados sagrados. Vejam só, a discrepância aparente entre os 4 evangelhos tomados em conjuntos não deve impedir que as narrativas dadas no Novo Testamento, embora desfiguradas, tenham um fundo de verdade. A esse fundo, detalhes foram acrescentados com habilidade para servirem às exigências posteriores da Igreja. Assim, escorados parcialmente pela evidência direta, mais ainda pela fé cega, eles se tornaram, com o tempo, artigos de fé. Mesmo o massacre fictício dos inocentes pelo rei Herodes tem certo fundamento em seu sentido alegórico, deixando de lado o fato, hoje reconhecido, que toda a história desse massacre foi emprestada completamente do Bhagavata Purana hindu e das tradições bramânicas. A lenda se refere, além disso, alegoricamente, a um fato histórico. O rei Herodes é tipo de Kansa, o tirano de Mathura, que era tio materno de Krishna
e a quem os astrólogos haviam predito que um filho de sua sobrinha, Devaki, o tiraria do trono. Em consequência, ele deu ordens de matar o menino que acabara de nascer, mas Krishna escapou à sua fúria por meio da proteção de Mahadeva, o grande Deus, que fez com que o menino fosse levado a outra cidade, fora do alcance de Kansa. Depois disso, e para ter certeza de estar morto o menino em questão, o qual ele não pôde ter em suas mãos assassinas, Kansa fez matar todos os meninos recém-nascidos no seu reino. Krishna é igualmente adorado por pastores na terra. E os paralelos entre Krishna e Jesus não param por aí. A data de nascimento escolhida pela igreja é a mesma. É a perseguição, muitas similaridades. O nascimento de uma virgem parece a mesma história de Krishna lá na Índia antiga. Entendeu? Então, por isso que não dá. Aqui é a compilação de algo que está lá. Foi por isso que a Sociedade Teosófica, a ser fundada nos Estados Unidos, foi mandada para lá, para preservar essa literatura de lá, fazer uma biblioteca enorme e a gente hoje poder fazer cruzamento dessas tradições todinhas. A gente pode fazer estudo comparado de religião, filosofia e ciência, que é o nosso segundo objetivo. O primeiro é a fraternidade, o segundo é esse estudo comparado de religião, filosofia, ciência e até arte. E o terceiro, a investigação de quem somos nós. E coisas aí inexplicáveis. Para onde vamos? Quando a gente morre, o que é que acontece? Quando a gente tem um pressentimento assim, um frio na barriga, por que é? Um sonho, uma premonição. Poderes latentes e leis e fenômenos não explicados pela natureza. Estudar estas coisas. A Sociedade Teosófica não trabalha com o desenvolvimento dessas habilidades, trabalha com o estudo. São esses os três objetivos. Deixa eu ver aqui, que eu posso dizer mais. Só aqui, só um pouquinho. Gente, vocês não sabem como foi que foi escolhido os manuscritos para fazer a Bíblia. Foram lançadas sortes, gente. Cadê? 16, 15. Aqui. Gente, foi o seguinte. Um concílio de 318 bispos não datados, mas é possível resgatar a história. Trancados em determinado palácio, com uma multidão de manuscritos enorme. Tinha que decidir o que era e não era inspirado, e o que era mais inspirado e o que não era menos inspirado. Mas lembre-se que haviam questões político e ideológicas da Igreja-Estado a ser observado. Então, eles decidiram o seguinte, certo? Não obstante, o grandiloquente elogio de Constantino Sabino Bispo de Heráclito afirma que, exceto Constantino, Imperador, Eusébio, Panfilho, esses bispos eram criaturas iletradas, simples, que não compreendiam coisa alguma. O que equivale a dizer que era um bando de imbecis. Desculpa a linguagem de Madame Blavatsky, que ela é Madame Blavatsky, olha, ela quer saber não. Essa era aparentemente a opinião de Papi, que nos conta do pouco de magia executada para saber quais eram os evangelhos verdadeiros. No seu Sinodicon desse concílio, Papi diz que, tendo posto promiscuamente todos os livros apresentados às escolhas do concílio sob a mesa da comunhão de uma igreja, eles, os bispos, pediram ao Senhor que os escritos inspirados fossem deixados sobre a mesa. A mesa está aqui, um monte de livro está aqui. Senhor, assim, olhe, é verdade esse bilhete. O que foi inspirado é para ficar em cima da mesa. O que não for, fica debaixo da mesa.
Certo? Ao passo que os espúrios sob debaixo ela. E isso aconteceu. Mas ninguém nos diz quem ficou com a chave dessa câmara conciliária durante aquela noite, quando todo mundo foi dormir. Qual foi o Espírito Santo que escolheu? No outro dia de manhã eles abriram a câmara e estava lá só os inspirados em cima e os não inspirados embaixo. Isis Sem Véu está aqui. Isis Sem Véu, volume 3, capítulo 6, página 223. Conclusão, pessoal, que eu já roubei tempo de vocês, já teve uma intervenção aqui, eu permiti e vou deixar mais intervenções. Olha, conclusão, o Jesus transformado em um Deus pela igreja do século II, do século II e III ano Domini, atendia às necessidades da nova religião de um império. 2. O ensinamento do mestre Nazareno, ele se perdeu ao se misturar com relatos da tradição oral. Então devemos ler o Novo Testamento da Bíblia com discernimento, sabendo que tem história, tem interpolações, tem parábolas, tem material que, para ser entendido só com chaves cabalísticas, astronômicas, astrológicas. Então é um livro precioso, mas tem que ser lido com discernimento. Não pode ser... Você não pode... Eita, é aquele grupo ali, né? Então eu vou pegar Romanos, capítulo 6, versículo 9 e 10. Tá vendo assim? Tá? Homens que se deitam com homens não herdarão o reino de Deus. Aqui, ó. Só. Pss. Não pode. Não pode. Aí eu vou pegar Miqueias lá. Tragam todas as dádivas, os 10% para a casa do Senhor e vede a prosperidade. Está vendo? Os 10% tem que dar. Miqueias, capítulo 3. Está vendo aqui na Bíblia? Ela não foi legada a nós com esse propósito, não, senhor. A composição do texto das escrituras hebraicas, aramaicas e gregas, depois de traduzidas para o latim, do latim para as línguas modernas, envolveu muitas omissões, muitos acréscimos e muitos manuscritos valiosos deixaram de ser incluídos. Houve manipulação proposital dos conteúdos do texto, por razões político-sociais, ideológicas. Finalmente, a imagem física do Jesus popularizado pela Igreja, pela Europa e por todo o mundo, reflete as características físicas dos povos que foram convertidos à religião do Santo Império Romano, a única que podia existir e ensinar durante os 1000 anos. Especialmente depois das cruzadas, quando os nobres europeus conquistaram Jerusalém. Daí temos um Jesus loiro, de olhos azuis e cabelos lisos, que é a cara de um primo do Papa Borgias, aquele que tem o veneninho bom, que ele achava um menino lindo, então ele disse, Jesus! Lourinho de olhos azuis. Certo? Da família Borgias. Isso aí eu pesquisei na internet, depois eu vou ver a... Gente, eu esqueci a fonte. É porque eu estou pesquisando tanto. Semana que vem semana que vem não. Na próxima vez que eu vier a João Pessoa concluir esse trabalho, visto que eu vou fazer o mesmo trabalho para Campina Grande, eu vou trazer essa fonte, tá bom? Então, indagações. O que foi descoberto na biblioteca de Nag Hammadi, nas cavernas de Qumran? O que isso traz de novo sobre o Mestre Jesus e seus ensinamentos?
Por que é tão difícil ter acesso a esses textos? Por que chamam de apócrifos? Quem foi o mestre Nazareno? Quais eram os seus ensinos e como ele morreu? Tentaremos refletir sobre essas questões na próxima palestra. Muito obrigado.